duas. A que sabia ligeiramente que era, a que era mesmo, profundamente. Ela morreu assim que pôde. Eu ainda me surpreendo. Os olhos abertos para um espelho pálido de que há tanta coisa em mim além do conhecido. Tanta coisa assim, sempre tão silenciosa. Ao invés de me obter com a fuga, vejo-me desamparada, jogada num cubículo sem dimensões, onde a luz e a sombra são como fantasmas inquietos. Dentro do meu interior eu encontro o silêncio do curado, mas dele eu me sinto tão perdida de algum ser humano e de mim mesma, que eu transformo essa impressão em realidade de dor física e de solidão física. Sem viver coisas não encontrei vida, pois? Mas ainda assim, essa solitude branca, limitada, que eu encontro, eu ainda acho que eu estou presa entre duas montanhas. Liberdade é pouco! O que eu quero ainda não tem nome! Vamos começar a defesa de Daniel Augusto Mendes. Venturi. Solitária, um estudo na narrativa por meio da palavra dançada. Você tem 20 minutos para... Bom, ai meu Deus, é muita coisa para falar. Então, eu escrevi aqui algumas coisas, mas eu com certeza não vou olhar isso, porque não funciona para mim, eu prefiro falando. Se eu lembro que precisar de alguma coisa, eu vejo aqui. Mas então, toda essa história começou a partir de um desejo, de uma experiência que eu tive no terceiro período, quando a gente, quer dizer, numa das 80 vezes que eu fiz o terceiro período, mas precisamente na terceira vez. Uma pessoa que reprovou muito nessa faculdade, mas aprendeu muito também, e que pode dizer com propriedade que reprovação e que a gente se revisitar e a gente sempre... Essa coisa de reprovar, eu aprendi aqui que pelo contrário, a gente reprova para a gente crescer, a gente reprova para que a gente possa visitar os lugares e se descobrir mais, sabe? Porque com certeza não teria tanta propriedade para falar se eu tivesse me formado há, sei lá, 1 ano e meio atrás, sei lá. Enfim, tudo começou nessa terceira vez que eu fiz esse terceiro período, onde a gente fez a gaivota. E eu vinha de muitas questões e de
me julgar muito em cena, sempre me julgando, não vivia o momento presente. Eu sempre tive uma questão de subir no palco e estar preocupado se está parecendo gay, tá com trejeito, tá com jeito de gay, o papel é um papel heterossexual, eu estou fazendo um jeito mais afeminado, e eu sempre ficava muito preocupado com isso em cena. E isso me tirava muito do momento presente, me tirava de estar ali vivendo aquela situação, aquele jogo. E quando eu fiz essa experiência da gaivota no terceiro período, eu fui muito honesto com o Oscar, que era o professor da época, que ele perguntou qual era o personagem que eu mais tinha vontade de fazer, que eu mais tinha gostado, que eu mais achava legal, que eu mais tinha vontade de fazer, e eu falei que era a Arcádina, que era um personagem feminino, que era realmente o personagem que eu mais tinha gostado, que eu mais tive tesão de ler quando eu li, e ele me deu o Medieval Jane, no princípio, que era um outro personagem. Aí fiquei com uma raiva, falei, nossa, ok, mas fui. E aí, mais pra frente, ele foi lá e me deu, num dos atos, a gente fez a peça inteira, com alguns códigos, ele me deu a Arcádina. E nesse momento, eu percebi, com o meu corpo, tecnicamente, a diferença de fazer um personagem masculino, um personagem feminino, quais são as movimentações que você faz para fazer um personagem assim, um personagem assado. Então eu vim pra cá, depois do terceiro, quarto período, também que eu explorei muita essa coisa corporal, que eu usei a dança mesmo de fato, para fazer performance e tudo, que era um dos períodos também que foi performance. E eu descobri essa potência, redescobri uma potência corporal, porque até então eu estava negando essa coisa de dançar, sempre neguei. Entrei na faculdade achando que eu tinha que ignorar e pronto, não sou mais bailarino, sou ator, e por muito tempo isso me bloqueou, sabe? E aí eu vim pra cá com essa ideia de revisitar a Arcádina, a gaivota, pegar essa personagem feminina como uma narradora, já que eu tenho muita facilidade corporal e essa dificuldade de lidar com a fala, de falar, de ser sincero, de me desconectar muito quando eu vou falar, de me preocupar com a sonoridade da minha voz, com o texto, de estar passando verdade nesse texto, enfim. Eu comecei a revisitar esse lugar do terceiro período, mas não funcionou. Primeiro porque já tinha vivido isso, era outro momento, era outra coisa, eu era outra pessoa, menos madura, hoje em dia muito mais madura, um pouquinho mais madura, mas assim, me descobri muito numa forma. Eu queria fazer a Arcádina que eu fiz no terceiro período, e não era, porque eu queria fazer uma mulher, mas eu idealizei uma mulher, como se a mulher tivesse um jeito assim, um jeito assado, e aquilo me desconectava, não conversava com o texto, não conversava com nada, sabe? E eu estava com essa questão do gênero, do masculino, do feminino, de como construir um corpo masculino, o menos feminino possível, e o contrário. E aí a Maria sugeriu de eu pegar cartas de mulheres, assim, pesquisa na internet cartas de mulheres e tal, já que você quer trabalhar essa coisa do gênero. Mas isso não é a parada principal, o negócio, independente do texto que você escolha, é falar esse texto com sinceridade, com propriedade, respirando, entendendo esse texto. Muito fácil na teoria, né? Aí fui lá, peguei, me falaram vários nomes, aí surgiu o nome da Clarice Lispector, e eu peguei um livro chamado Cartas Perto do Coração, que é do Fernando Sabino, que ele trocava cartas com a Clarice Lispector durante o período da vida dele, e tinham cartas dela lá. Então eu peguei um trecho de uma das cartas e comecei a trabalhar em cima disso. Depois eu peguei um outro livro chamado Perto do Coração Selvagem, que é da Clarice Lispector, que conversava muito com o universo que ela conversava nessas cartas com ele, e juntei trechos desses dois livros para construir uma dramaturgia. E aí, o bicho pegou mesmo, né? Se eu já estava meio, ai meu Deus, estou inseguro com o texto, não sei onde é essa sinceridade. Me encontrei mais perdido ainda, não sabia nem por onde começar isso, mas a gente vinha fazendo o Rasabox, sempre, que é um exercício na qual você faz um quadrado com várias casas, assim, e você treina a respiração em cada uma dessas casas, em cada uma você respira um jeito. Raiva, amor, coragem, tristeza, e você só na respiração trabalha esse estado. E a partir disso eu comecei a trabalhar uma das casas, que é a casa Karuna, que é a casa da tristeza, para esse texto, que era um texto que falava de solidão, bem melancólico. Enfim, e aí sempre precisei sentar, sabe? Porque no meu começo, para falar alguma coisa, eu sempre falo. Então, peguei esse texto, fui, sentei na frente da turma, falei da forma mais desesperadora do mundo, mas consegui falar de uma forma sincera, assim, a princípio.
foi muito bonito, todo mundo adorou. Mas aquilo tinha sido assim, eu tinha pego aquele texto, falado ele, mas tinha muita coisa minha. Que como eu estava improvisando, tinha coisa do texto, mas tinha muitos elementos meus. Então eu acabei me entregando a essa situação de ter que contar alguma coisa com elementos meus. E não era exatamente isso que eu queria pegar um texto que não pertencia a mim, nenhuma das palavras pertencesse a mim, e falasse esse texto, sem dança, sem nada, sentar e falar. E toda vez que eu sento, ok. Aí comecei a falar, ok, sentei um dia, falei e funcionou. Eu falei, esse é o caminho. Aí toda vez eu sentava, só que conforme fui continuando, esse ficar sentado virou uma prisão, na verdade, porque eu comecei a ficar muito tenso nessa posição sentado, porque daí eu ficava preocupado em como que eu ia movimentar minha mão, se eu tinha que movimentar minha mão, como que eu tinha que movimentar o meu corpo, como que eu tinha que falar, que horas que eu olhava para as pessoas, e no fim das contas esse ficar sentado, eu comecei a ficar sentado de uma forma que me engessou, assim, e me deixou tão formal quanto o Arcádia que eu tinha feito de um tempo atrás. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu faço? Mas aí veio a ideia do Razabox, comecei a ter mais consciência disso, respirava. Então toda vez que eu ia começar a falar antes disso, eu parava, respirava, imaginava que estava na casa da Caruna, desse Razabox. Quando eu estava preparado para falar o texto, eu falava. E aí tudo bem, foi fluindo, foi rolando. E aí veio sobre um problema, daí deixei de levantar dessa cadeira. Comecei a encontrar estímulos para levantar. Eu olhava, uma vez estava ensaiando, virei para cá e tinha esse reflexo na janela, e esse reflexo na vontade de levantar. Ok, escolhi que ia levantar, mas a questão é que o meu levantar e o meu sentar eram muito formais. Eu tinha muita ansiedade de falar o texto, eu acabava falando o texto, eu não criava imagens com as palavras que eu estava falando, eu falava, eu jogava fora as palavras, eu não respirava. Eu era muito ansioso, eu ficava muito ansioso para falar esse texto, porque era muito inseguro, era muito desconfortável para mim, simplesmente sentar, falar, levantar, andar, tudo isso era muito mais fácil dançar alguma coisa do que falar, sabe? Só que eu não queria dançar, as pessoas falavam nas aulas, por que você não dança, até você ficar exausto, até você se sentir bem, até você relaxar e você fala. Mas eu não queria dançar, eu não queria de jeito nenhum. Mas toda vez que eu vinha para a aula, rolava essa tensão. Ia levantar, ficava formal, criava tensões do corpo, joelho esticado, várias coisas que eu já sei, cansado de saber que eu tenho. E não conseguia, não fluía, até o dia que a Bia, que é uma das meninas da turma, de novo colocou isso. Por que você não dança? Dança, extravasa, relaxa, fica tranquilo para depois você falar o texto. Aí fui para casa teimoso, assim, né? Não querendo fazer isso, não queria que tivesse nada de dança no meu negócio. Queria fazer uma coisa completamente diferente. Aí cheguei em casa, botei umas músicas que eu gostava, dancei, e acabei de dançar, fui lá e comecei a falar o texto. E foi quando eu percebi que a qualidade mudou completamente, assim, porque dançar, porque mexer o meu corpo, usar o meu corpo, me mobilizava, sabe, a respirar, a ficar mais tranquilo. Aí eu pegava, dançava, parava, respirava, a casa de novo do Razabox e falava. Isso começou a funcionar em mim. Então, aí um dia eu cheguei na aula e dancei antes de falar o texto. E foi a primeira vez que eu senti presença, porque eu dancei, fiz uma coisa que eu estou habituado a fazer, que eu me sinto livre quando eu faço. Então, quando eu fui para o texto, eu estava muito mais tranquilo, sabe, para chegar e falar. Funcionou. Aí eu pensei, legal, posso usar isso sempre agora. Quando eu estiver nervoso, vou lá para o cantinho, danço e venho e falo. E aí eu fiquei pensando, entra ou não entra na cena? Porque eu estava usando ela assim, como estava aqui, só com uma música tocando. E aí, fui para a banca de qualificação, se eu pular alguma coisa... Aí fui para a banca de qualificação com isso, com essa música, com essa dança e falando o texto até onde eu tinha ele assim. E foi super legal, assim, cada vez que eu fazia esse texto depois de dançar, funcionava para mim, funcionava ao passo que eu também ia entendendo mais o texto, ia entendendo mais a minha respiração, porque daí, voltando um pouco no tempo, eu não conseguia fazer. Aí a Ana Beatriz, que é uma outra colega da turma, sugeriu o exercício que ela estava fazendo, que ela também estava trabalhando narrativa, então a gente sempre estava na mesma sala, dividindo espaço, um vendo acima do outro. Ela falou para mim, por que você, a cada frase que você fala, você não respira? Cada ponto, cada vírgula, cada pausa que
tenha um texto longa, curta, qualquer que seja, você para, respira e dá a próxima fala. Por mais não natural que isso pareça, por mais que seja esquisito, faça até acabar. E fui fazendo, repetindo isso durante vários ensaios, até que quando eu peguei e falei, não, agora, beleza, respirei tudo, estou respirando, tenho plena consciência de que estou respirando, agora eu vou falar tudo do jeito que eu sinto. E quando eu fiz isso, eu percebi que eu consegui começar a compreender mais o texto através da respiração, porque eu conseguia processar esse texto dentro de mim e reverberando no meu corpo. E, naturalmente, os espaços e os tempos que eu precisava entre uma frase e outra, entre parar, entre trazer uma imagem para dentro de mim, entre olhar para as pessoas, entre não olhar para as pessoas, começou a surgir naturalmente dentro dessa respiração, sabe? E aí foi uma grande descoberta, assim, para mim. E eu comecei a ficar muito animado com isso e vi que funcionava. Mas, enfim, na bancada de qualificação tinha uma música, essa música tinha uma letra. Então ela já levava as pessoas que assistiam para um lugar onde, ok, tipo, o que essa letra tem a ver com a cena? Essa letra tem alguma coisa a ver com a cena? É para conversar com a cena? Não é? Ou é só um aquecimento? O que é? Daí eu expliquei, não. A proposta é dividir esse aquecimento com as pessoas. Apesar de eu querer trabalhar só a fala, a dança entrou nisso. Ainda mais quando eu assumi isso para mim. Porque quando eu resolvi assumir isso, foi até numa aula com o Vacari, estava aqui, que eu falei, cara, eu não queria dançar, não queria ler, mas você tem que aceitar que esse é você, sabe? Você é bailarino, você dança, esse é você. Isso está nas coisas que você fala, isso está nas suas ações, isso está quando você anda, quando você senta, quando você vira para a janela. A janela veio de uma vez que a Maria não estava acreditando no que eu estava fazendo, ela pediu para eu virar de costas, e quando eu estivesse preparado era para eu virar e começar. Aí eu vi a janela, deu, ah, que lindo. Aí eu peguei e encostei na janela, né? Daí falou toda uma coisa com a janela. E aí passou mais um tempo, eu desesperado, tinha estreia, tô trabalhando numa outra peça também que eu estava 4 anos pesquisando e tinha que estrear porque o outro ator ia viajar, vai ficar um tempo fora e tinha que se estrear em julho. Então eu entrei num desespero total, porque aí tinha que cuidar da estreia, produzir, porque a gente não tem produtora, a gente que produz, mais o TCC, mais ter que ler as coisas, e me enlouqueci, fiquei um tempo sem mexer em nada, só lendo algumas coisas, e aí quando voltei, voltou tudo, todas as questões. Nesse meio tempo, tanta coisa, eu mudei a música, peguei e falei, eu tentei usar umas músicas instrumentais, tal, que não tivesse letra, tal, mas nada me estimulava. Eu gosto de música que tem letra, que tem voz, não que eu tenha que entender o que o pessoal está cantando, mas que eu possa brincar com voz e com o instrumento, sabe? E aí pensei, o que eu posso usar, né, de música? Eu falei, uma ópera. Ópera ninguém entende o que fala mesmo, fala geralmente uma língua aí que ninguém entende, alemão, que poucas pessoas entendem. Vou usar uma ópera que ninguém vai entender nada. Ninguém vai remeter nada à cena. Mas não funcionou também, ficou estranho. Não funcionou. E aí eu, meu Deus do céu. E aí vim, tá. E aí a dança também começou a entrar em questão, porque parecia que eu estava coreografando. Na verdade, não é que eu coreografe, mas é que eu começo a dançar e eu vou dançando. Aí depois eu vou dançando de novo. Na terceira vez que eu estou dançando, eu já estou dançando tudo que eu dancei na primeira, porque eu já decorei as coisas que eu fiz na primeira. Então, naturalmente, o meu corpo vai naturalmente se condicionando a uma coreografia. Por mais que eu dance sem perceber, alguma coisa que eu experimentei vai aparecer, inevitavelmente, porque o meu corpo é sem querer, sabe? Uma coisa muito inconsciente. Só que eu dançava, enfim, espalhado pela sala, isso não estava funcionando, eu virava para a janela, era super forte a imagem de eu virado na janela, e aí quando eu começava o texto, esquecia da janela, nunca mais que ela aparecia, tipo, por que eu virei para a janela, por que eu tinha essa relação com a janela, e quando eu vinha começar o texto, nada acontecia. E aí, daí questionando a dança, um dia eu falei, quer saber, eu vou dançar que nem um retardado. Mesmo, isso foi o que eu pensei na hora. Aí peguei os fones, porque todo mundo criticava as minhas músicas, eu falei, fone, fiei o ouvido e fui lá. Eu fiquei dançando, que nem um som do mundo, nem eu sabia o que eu estava fazendo. Mas enfim, era uma dança, era um jeito de movimentar o meu corpo, era uma forma de eu encontrar uma forma de me tranquilizar antes de começar o texto, funcionou. E começou a ficar realmente bom, estava fluindo, só que aí a dança começou a empacar, porque a dança estava toda, nada a ver com a cena, começou a não pertencer mais. Porque eu dançava, parecia que era qualquer coisa, e realmente era qualquer coisa, porque não era uma coisa minha, era uma coisa a partir do que as pessoas julgavam que era a minha dança, sabe? E também começou a não funcionar mais, esse dia eu saí irritado,
briguei com todo mundo, fui embora mais cedo, não falei com ninguém, porque nem eu sabia mais o que eu queria dançar, para quem que eu estava falando o texto, o que eu queria, por que eu usava a janela, o que a janela tinha a ver, e fiquei enfurecido e fui embora. Aí comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí no outro ensaio vim. Cheguei e fiquei só olhando para a janela. Botei o fone no ouvido e fiquei ouvindo a música e olhando para a janela. Aí peguei e comecei a dançar com a janela, entendeu? Falei, vou observar essa parada que tá, né? Todo esse visual lá fora e toda essa coisa que eu falo de... A sensação que eu tinha quando eu falava o texto é que eu queria estar lá fora, mas eu estava aqui dentro. Então eu falei, então eu vou brincar de dançar com a janela e com o que está lá fora, sabe? E a música, se eu estou dançando Madonna, Britney Spears, El Chan, ninguém vai saber, mas eu estou dançando uma coisa que me impulsiona, que é minha, com essa janela e ficar em relação com essa janela. E eu tive um objetivo com essa dança, que não era simplesmente dançar para ficar tranquilo para começar a cena, era um dançar em prol do meu texto que vinha depois, em prol da escolha dessa janela e de tudo que eu vinha começar a falar. E eu sempre ficava nessa cadeira e vinha e sentava, abandonava lá e sentava. E por que eu tenho que sentar? Que estímulo que eu estou tendo para sentar? Nenhum. Então cada vez que eu andava, era uma coisa que desencaixava, porque não era uma coisa genuína, não era uma escolha de, ok, existe um objetivo pela qual eu sentei. E como eu estava com essa relação com a janela, eu pensei, bom, vou ficar na janela. Por que eu preciso sair da janela e vir até a cadeira? Eu posso sentar depois, encontrar outros estímulos, porque daí eu lembrei do estímulo do espelho, do reflexo, e daí eu lembrei que eu tinha esse espelho, eu falei, então não preciso ir para lá para me olhar no reflexo, eu posso me olhar direto no reflexo do espelho e usar esse espelho como um estímulo para levantar de novo antes de sentar. Então eu comecei a usar esses elementos que eu escolhi para a cena como estímulos. E aí tudo melhorou muito, assim, porque tinha um porquê de eu estar parado nessa janela. Aí também, juntamente a isso, eu tive que fazer um trabalho para o espaço cênico, e aí eu tinha que falar sobre o espaço da minha própria cena. Então, por que eu delimitei o espaço pequeno? Por que eu usei as luminares? Por que a janela? Quais são as referências? E aí eu falando, que meu texto falava muito de solidão e tudo, e aí a Heloísa me indicou A Pele em que Habito, que eu já tinha assistido algumas vezes, mas eu não lembrava. Sabia que contava uma história de um enclausuramento, tudo, de uma pessoa que está solitária dentro de um lugar assim, restrito. Assisti e me trouxe muitas respostas, assim, sabe, de por que eu estava trancado, para quem que eu estava falando, porque no filme a personagem, ela tem uma desconfiança de ter sido observada, mas ela não tem a certeza absoluta de que ela está sendo observada. Então às vezes ela para numa pose, está lá lendo um livro, e o cara está vendo lá na tela, assim, e parece que ela sabe que ela está sendo observada, ao mesmo tempo que não, sabe, e era muita sensação que eu queria trazer para minha cena, assim, é como se eu falasse com câmeras que estivessem na minha frente, que indiretamente eu soubesse que estivesse sendo observado, mas que essas pessoas não estivessem diretamente aparecendo para mim, sabe, como se fosse uma vitrine, um espelho, não sei. Isso já me trouxe um outro lugar, já me colocou de uma outra forma em cena, para falar e para me direcionar para as pessoas. E outra questão que sempre vinha, que eu nunca soube responder, que eu achava... Concluindo. Não só para falar quem que era o personagem. Todo mundo me perguntava quem que era, e eu nunca sabia responder. E aí eu concluí que o personagem é as palavras da Clarice Lispector. Não eu, não alguém. Que o personagem são as palavras, que o meu corpo, que a minha voz, eu empresto o meu corpo e minha voz para essas palavras que são femininas, que eu não preciso fazer um movimento feminino para ser uma mulher, que o fato de eu estar presente, dividindo um texto masculino e feminino, independente do que seja, o importante é a sinceridade na qual eu falo ele. Eu não sei se eu consigo definir se esse personagem é uma mulher. Porque as palavras são femininas, mas talvez não, poderia... Entende? É como eu falo, é como o meu corpo reage a isso, quais são as imagens que eu construo, e a partir disso, o que vem é lucro. Assim, eu acho que é como se fosse a superfície de uma coisa que eu possa aprofundar mais ainda, trazer um corpo mais tarde, talvez para esse personagem, talvez outro tipo de movimentações, mas o que eu queria era pegar e falar isso para vocês. E é isso, concluindo, eu concluí que, assim, que eu preciso compreender o texto, respirar e
dançar com as minhas palavras, sabe? Tentar dançar, tentar brincar com essas palavras, dar o espaço, respirar, respeitar o espaço entre uma frase e outra. Acho que essa foi as maiores lições, assim, para compreender o texto. E eu comecei a fazer as imagens por causa disso, de criar imagens, de ter compreendido o texto para poder criar as imagens, para poder passar para vocês, para poder trazer para mim também. Então, acho que é isso. O que foi sorteado? Ah, eu trouxe uma roupa tão bonita, nem usei. Quem foi sorteado aí? Ai, meu Deus. Eu penso isso aqui, né? Quem é a professora? Então o professor Vitor vai começar. Ai, Então, bom, obrigado pelo convite. Estou aqui eu de novo. Bom, eu vou seguir aqui, mas talvez eu saia um pouco do meu roteiro, porque assim, eu escrevo do que eu leio, né? E do que eu lembrava de ter visto na nossa qualificação. Claro, agora escutando e revendo o seu trabalho, muitas outras coisas surgiram na minha cabeça, não sei nem se eu vou ter tempo de falar sobre tudo. Mas enfim, acho que eu poderia levantar vários méritos do seu trabalho, que diz respeito à sua disposição para enfrentar uma questão que de fato te atormentava. Eu poderia levantar aqui o mérito da forma como você foi insistente nisso, como você perseguiu isso de uma forma bastante sofrida e ao mesmo tempo determinada. Pelo menos assim que soa para mim quando eu leio o seu texto, parece que é dessa forma que eu leio. E como é que essas vão surgindo, como é que as pistas vão surgindo e você vai tentando encaixar uma coisa na outra para tentar encontrar um caminho para você. Mas o pouco tempo que eu tenho, acho que eu prefiro me dedicar naquilo que posso de fato colaborar, tá? E aí não são questões tão elogiosas. obrigado. Eu acho que eu vou poder te ajudar mais dessa maneira. Eu acho, Daniel, o teu texto é legal, é bem escrito, mas ele é afobado, né? Eu acho que se você tivesse tido uma revisão um pouquinho atenta, você encontraria alguns problemas, assim, algumas questões muito visíveis, assim, e que, estando ali, me fazia crer que você não foi tão cuidadoso nessa escrita como poderia ser e teria condições de fazer. Eu acho também que sugeriria que uma outra oportunidade você não carregasse tanto nas tintas que retrata o seu sofrimento, a sua dificuldade. Às vezes me parece que que você romantiza um pouco o seu próprio processo, sabe? Você, de alguma maneira, você se coloca como um artista daquele lugar de quem sofre ponto. Isso é uma... Eu sinto falta no seu texto do quanto essa angústia ou esse incômodo que ele efetivamente para onde ele te catapultou. E às vezes eu sinto recorrentemente você voltando a uma autopiedade. Às vezes seu texto é autopiedoso. E a tua cena é um pouco autopiedosa também. Parece que você tem um pouco de pena dessa pessoa solitária. Mas se você chegar lá, eu posso me deter um pouco mais sobre isso. E ao mesmo tempo, também você super valoriza algumas descobertas que para mim são surpreendentes. São descobertas do primeiro período. Você diz, por exemplo, o problema não é citar as descobertas revisitadas do TCC, mas cercá-las de adjetivos como se elas estivessem se dando agora. Por exemplo, como o meu corpo fala esse texto? Abre aspas. Como o meu corpo fala esse texto? Essa pergunta foi essencial para mim. Percebi que não preciso separar a palavra do corpo. Poxa, agora que você percebeu isso, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não, entendeu? Eu tenho certeza que não. Então isso que é um pouco essa escrita que vai de alguma forma ressaltando
o que não tinha que ser ressaltado, deixou de ressaltar o que deveria, que aí eu vou chegar lá. O texto enfatiza essas coisas como algo extremamente trabalhoso, mas mais enfatiza um processo criativo, trabalhoso, que é mais pelos adjetivos que você usa para esse processo do que o trabalho efetivamente realizado. Esse trabalho tão difícil, tão exaustivo, tão sofrido, não se percebe quando eu leio o trabalho. Não se percebe. Que trabalho? Eu me pergunto. Aí volta o título. Solitária. Um estudo da narrativa por meio da palavra dançada. Um estudo da narrativa por meio da palavra dançada. Ou seja, você vai me apresentar um estudo da criação a partir das cartas escolhidas e a partir de algo que você nomeia por palavras dançadas. No entanto, das 35 páginas do seu memorial, o tema do seu TCC chega na 12ª. No final do primeiro terço do trabalho. Chega, mas logo vai embora. Retornaria no item 2.12, a dança na palavra, página da 27 a 30. 3 páginas. 3 páginas. Sendo que dessas, uma não veio. Não veio no meu o que complica, dificulta, porque as 3 únicas páginas onde se falaria da palavra dançada, eu recebi 2. Ou seja, tudo que vem antes da página 12, tudo que vem até a página 12, ao meu ver, tinha que estar resumido na sua introdução, no tom passando, para que você pudesse efetivamente contar a sua história da qualificação para cá. Porque até a qualificação foi um momento ali onde você já tinha vivido isso tudo, e onde você teve a oportunidade de receber da banca alguns encaminhamentos que estão aqui, mas de um modo muito tímido, pequeno, né? Então a impressão que dá, não estou dizendo que isso aconteceu, não hipótese alguma, mas a impressão que dá é que não houve muito trabalho da qualificação para cá. Na narrativa do processo, na sua narrativa do seu processo, a qualificação aparece na página 31. Então, até 31 você ficou falando de um período que era anterior à qualificação. Ou seja, 55% do seu trabalho, do seu memorial, está voltado para o processo antes da qualificação. Quando, ao meu ver, sei lá, chutei aqui, não poderia passar de 20, 15, 20%. Pois o que interessa é o que se estabeleceu para ser investigado depois da primeira banca e que está objetivamente presente no título do seu trabalho. Porque eu lembro que na nossa banca de qualificação surgiu claramente essa ideia de uma palavra dançada. Fale o corpo não se encontram durante sua escrita. Já no resumo você diz que busca a verdade de como se essa... você coloca no início aqui no... Enfim, está aqui separado. Você diz assim, como... Você vai trabalhar, você vai... Como se essa fala pertencesse a mim mesmo. Como se essa fala pertencesse a mim mesmo. Ou seja, não pertence. A condicional, ela reforça a ideia de que essa fala não te pertence. E se você é seu corpo, podemos reconhecer no resumo, isso está no seu resumo, o propósito de fazer a palavra apenas parecer ser o seu corpo. Então acho que são certas palavras que acabam denunciando o quanto a gente ainda não consegue, o quanto me parece que você ainda não consegue, de fato, encarar a voz, a fala como corpo. Você se detém muito mais a questão de como inserir a dança no trabalho, isso no seu texto, fica muito mais a sua luta, a sua discussão, a sua reflexão, o seu embate em torno de como colocar a dança no trabalho, que dança, a questão de como inserir a dança no trabalho, que dança inserir, que tipo de dança, né, do que a dança das palavras. No máximo você dança para depois verificar se as palavras começam a dançar. Num efeito que eu não entendo qual é. Qual é a relação efetiva entre a possibilidade de eu dançar, ouvindo ópera, ouvindo a sua música que os outros não gostam, não importa de que maneira, dançar da maneira, de que maneira se espera que essas palavras passem a dançar a partir disso? Isso não fica nem um pouco apontado. Tarefa impossível. Bom, no máximo, você dança para depois verificar se as palavras começam a dançar sem estabelecer uma relação concreta ou integrar essa dança a um corpo
que fala e se movimenta. Aí, me parece impossível você explorar essa discussão sem ir, sei lá, alguns textos. Por exemplo, poderia falar do Stanislavski na criação da personagem, que tem os capítulos de tempo, ritmo, entonação e pausas, dicção e canto, fala e dicção, acentuação expressiva. Quer dizer, por exemplo, o Stanislavski como alguém que entendeu ou procurou entender a fala como música. E a partir daí, de que maneira eu posso estabelecer uma relação dessa fala, que é música, que eu posso então a partir de dançar. Não estou falando que esse é o caminho, mas era uma possibilidade. Eu não vejo na tua bibliografia nenhuma possibilidade de você desenvolver essa investigação da palavra dançada. Foi proposta a investigação da dissertação, eu te propus a investigação da dissertação do mestrado da Jaciane Castilho, que propõe análise de texto a partir dos esforços de Laban. O último trabalho da Jaciane Castilho propõe uma perspectiva musical para toda e qualquer composição artística. Enfim, e isso não foi feito. Tudo bem, pode não ter sido feito, mas o que foi feito em substituição? Se esse caminho não foi o melhor, ou aquele que mais te estimulou, qual foi? Não é apontado esse caminho. Aí tem umas questões pontuais, eu não entendo por que você usa memoriais. Eu acho que a escrita também é para iniciado, os alunos da eletiva, as dicas do Vacário, ideias da Beatriz Morgana. Quem é a Beatriz Morgana? Quem é Vacário? O que é alunos da eletiva? Eu não sei. Quer dizer, eu sei, mas o leitor não sabe. As mães dos seus alunos. Que aluno? Onde você dá aula? Que mães são essas? Ver que aquelas mães estavam lá. Performance com André Maciel. Que performance é essa? Quando foi? Quem é André Maciel? São lançados um texto sem nenhum esclarecimento do que significa alunos da eletiva, que é Vacário, onde, para quem, de que você dá essa aula. Bom, o que tem aí? Tá vendo? Eu posso. Teria mais coisa para falar, mas depois eu posso falar. Tem uma pergunta? Tem. Eu tinha duas curiosidades aqui. A primeira é o que essa apresentação, né? Enfim, não sei se eu posso falar assistir a cena, enfim, mas esse trabalho, pronto, né, que nós acabamos de assistir. Se você não tivesse dançado, que implicações teria para o resto da cena? Que você acredita? Né? Que tipo de implicações ele traria? E a presença da dança, em outras palavras, o que a dança interfere? De que maneira a dança interfere no desenvolvimento do seu trabalho? A outra pergunta é o seguinte, se der tempo, talvez essa seja, se você poderia, assim, objetivamente, sei lá, em 3 pontos, dizer o que você fez depois da qualificação. 3 pontos, tum, em relação à palavra dançar. Vamos lá. O texto, eu vejo assim... obrigada. Obrigada por você, mais uma vez, você ter me chamado para a banca. Eu fiz algumas anotações também em relação ao texto. Engraçado que o Vitor coloca de uma maneira, né? Em parte eu compactuo com isso, em boa parte mesmo, acho que tudo que ele falou faz todo sentido e está presente no texto. Mas parece que eu ouvia você falando, sabe, quando eu estava vendo. Aí tinha alguns momentos que ele, mais ansioso, e aí ele falava muito rápido, no jeitinho que ele, outras vezes mais calmo e tal. Então, eu acho que nesse lugar, né, do Alcobá,